Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está a um passo de contratar uma hospedagem para o site da sua empresa e você deve estar avaliando se vale a pena ou não contratar a hospedagem da Hosting para utilizar no seu site. Então nesse vídeo eu vou ser bem breve, eu vou trazer alguns tópicos aqui, alguns pontos importantes que você deve levar em consideração antes de contratar uma hospedagem. Eu também vou te contar por que a Hosting é uma das opções mais interessantes para você utilizar em termos de hospedagem para você criar o seu site. Então vou ser bem objetiva e bem transparente, vou te contar a minha experiência depois de usar a Hosting por mais de 3 anos e utilizar na maioria dos projetos dos meus clientes. Então eu vou te mostrar aqui a minha experiência e também alguns pontos muito importantes. Inclusive tem um ponto aqui que poucas pessoas falam sobre isso e que muda tudo para mim. E que me faz querer escolher a Hosting sempre que eu vou pegar algum projeto de site. Então fica comigo até o final do vídeo para pegar todas as informações e para você entender se essa hospedagem aqui é a hospedagem certa para você e para o seu negócio. Então eu quero começar esse vídeo já falando sobre esse ponto aqui que para mim é um fator determinante para escolher a hospedagem da Hosting, que é justamente o painel de configuração e essa opção aqui de desativar plugins. Isso aqui é muito, muito importante e ninguém fala sobre isso, ninguém te explica isso aqui. Essa é uma configuração muito importante, principalmente se você vai utilizar o WordPress para construir o seu site. Porque quando a gente está construindo o site no WordPress, e testando plugins, e principalmente quando você é iniciante ou você não é da área, né, e tá ali testando várias configurações, geralmente quando a gente vai configurar o WordPress, a gente instala vários plugins, e às vezes esses plugins eles entram em conflito, e o resultado disso é que às vezes o seu site ele pode ter um erro, ele pode aparecer um erro crítico, ele pode ficar em manutenção programada. Vou colocar alguns prints de erros aqui que podem acontecer. E esses erros acontecem por causa de conflito de plugins. E aí que tá o problema. Para você resolver esse tipo de erro, você precisa desativar o plugin. Só que quando esses erros aparecem, você não consegue entrar no painel de login do WordPress, que é esse painel que está aparecendo aqui na tela para você. Esse painel é o painel de edição, é aqui que a gente mexe com os plugins dentro do WordPress, certo? Só que quando esses erros acontecem, você não consegue acessar esse painel. Então, você não consegue desativar os plugins e o erro não some, você não consegue resolver. E aí, quando esses erros acontecem, ou você tem que mexer lá nos arquivos do site, que é bem confuso para quem não é da área, ou você tem que ficar esperando o suporte resolver para você. E isso acontece em muitas hospedagens. Só que na Hosting a gente não tem essa preocupação, porque aqui na Hosting a gente tem uma configuração super fácil, que a gente pode vir aqui no painel, clicar aqui em segurança, e aqui você consegue ver todos os plugins que estão dentro do site, que estão instalados dentro do site. Então aqui, por exemplo, a gente tem o tema, a gente tem os plugins que estão instalados aqui. Aqui no caso, plugin de segurança, plugin de imigração, o Elementor Pro. Aqui nós temos outros plugins no nosso site. E aqui você consegue ativar ou desativar esses plugins de forma super fácil. E aí a gente consegue resolver esses problemas. Às vezes é um conflito de plugin entre, por exemplo, o Elementor Pro e esse plugin aqui de add-ons. Exemplo, tá? Esses plugins aqui não entram em conflito, mas vamos imaginar isso. E aí eu posso chegar aqui e desativar esse plugin, e aí o site ele volta a funcionar, desaparece aquele erro do WordPress, e aí eu consigo logar novamente no WordPress. Então isso facilita muito as configurações, especialmente se você está começando, especialmente se você não é da área e não entende esses erros. Então fica muito mais fácil para você resolver esses problemas, simplesmente porque aqui no painel da Hosting você tem essa opção fácil de vir aqui em segurança, ver aqui os plugins, desativar, remover um plugin, atualizar um plugin, seja o que for, e você consegue fazer toda essa administração pelo painel da hospedagem sem a necessidade de entrar lá dentro do WordPress para você fazer essas configurações. Então, para mim, isso aqui é um fator muito importante. Eu não sei como é que as pessoas não falam sobre isso, mas é muito, muito importante na prática, quando a gente está construindo o site na prática. Então, é muito legal ter essa configuração. E fora que temos aqui o painel de fácil navegação. Tem alguns outros pontos aqui que eu vou trazer para você, e o painel é um deles. O painel aqui da Hosting é super fácil de mexer, é super fácil de você encontrar as informações aqui. E para quem não é da área, para quem é leigo, para quem está começando agora, é muito bom ter esse tipo de painel porque você consegue mexer no seu site com muito mais tranquilidade e segurança também de que você não vai clicar em nada que vai desconfigurar o seu site, né? Então aqui na Hosting a gente tem um painel muito fácil de navegação, você consegue ver aqui a parte de segurança, né? Como eu te mostrei de plugins, você consegue solucionar problemas aqui também, você consegue
ter um ambiente de teste, consegue colocar aqui o HTTPS, que é uma conexão segura que a gente coloca no site, tem aqui modo manutenção, tem outras configurações aqui na lateral. Aqui você consegue navegar por todos os sites que você tem aqui dentro da hospedagem e você também consegue visualizar aqui, ó, nessa opção de WordPress, todos os sites que você tem a instalação de WordPress. Então você pode ter vários sites aqui. Você pode ter domínios aqui, pode ter subdomínios, pode colocar vários sites diferentes e dentro desses sites ter páginas diferentes. Então você consegue ter muita liberdade aqui e muita facilidade na hora de você acessar essas informações, tá? Tudo aparece aqui no painel de forma super fácil. Além disso, nós temos algumas outras configurações aqui, como gerenciamento de e-mails, gerenciamento de domínios. Temos aqui o compartilhamento de conta, que você pode compartilhar com outros colaboradores. Então tudo aqui facilita a sua configuração. A gente tem todas as configurações aqui de forma fácil e isso facilita na hora de você construir o seu site e faz com que você construa o seu site de forma muito mais rápida. Então, para mim, é um fator muito importante ter um painel fácil de configurações. Olha só, passamos aqui por essa parte do vídeo, mas fica comigo até o final do vídeo para pegar todas as informações e ver o conteúdo completo para então tomar a decisão de qual hospedagem você vai utilizar no seu site. Fica comigo até o final do vídeo para pegar todos esses detalhes. E se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Isso ajuda demais a gente continuar produzindo vídeos aqui no YouTube. E tem outros pontos importantes que eu preciso passar aqui para você. Um desses pontos é suporte. Isso aqui é muito importante, é essencial que a hospedagem que você escolha tenha um bom suporte. Porque muitas vezes acontecem erros no site que a gente não consegue resolver ali pelo painel, que não consegue resolver pelos arquivos, que, enfim, às vezes tem erros que a gente nem sabe de onde estão vindo e é muito importante a gente ter acesso ao suporte, para que o suporte ajude a gente e verifique o status da sua conta na hospedagem. Então a hospedagem que você escolher tem que ter um bom suporte, especialmente via chat, porque você não pode depender de e-mail para você esperar uma resposta do suporte para então resolver o problema, senão isso vai levar horas, até dias, para você resolver um problema que seria simples. Então é muito importante que a hospedagem que você escolha tenha um suporte via chat, para que você consiga resolver as situações de uma forma mais fácil. E para você entender o problema disso aqui, para você ficar muito ligado nisso, recentemente eu tive uma situação que um cliente veio para a gente com uma outra hospedagem para iniciar o site, né? Então a gente começou o projeto nessa nova hospedagem, é uma hospedagem concorrente da Hosting. Então a gente continuou o projeto normalmente, a gente criou o site, só que a gente teve um baita problema nesse projeto, porque no início a gente não sabia se a conta estava ativa, se o site ele estava inativo, a gente não conseguia entender por que o site não estava sendo acessado e a gente não conseguia verificar o status da conta e o painel não funcionava, o painel estava super lento, não conseguia mexer. A minha única opção era entrar em contato com o suporte. E aí que tá, o suporte demorou horas para me responder e isso via chat. A hospedagem tinha chat, só que eu não conseguia falar com o suporte. Eu passei uma tarde inteira esperando o retorno do suporte. Eu só fui resolver essa situação no dia seguinte. Então é muito complicado quando você não tem um bom suporte, quando o suporte é lento desse jeito, porque atrasa os seus negócios, atrasa as suas estratégias, suas campanhas, anúncios, lançamento, atrasa tudo. Então é muito importante você escolher uma hospedagem que tenha bom suporte. E olha só, isso nunca aconteceu comigo na Hosting. Tô sendo bem transparente aqui com você, tá? Eu tenho dezenas de clientes na Hosting, o meu site está na Hosting, eu tenho outros projetos que também estão na Hosting, e isso nunca aconteceu. Até para aprovar reembolso, eles são rápidos de fazer. Então nunca tive esse tipo de problema com suporte, em configuração técnica, em verificação de conta, em correção de erros dentro da hospedagem. Então quando eu vou para outra hospedagem, quando o cliente vem com uma outra hospedagem ou algo do tipo, eu já até fico com esse receio, porque eu sei que se acontecer algum problema ali no site do cliente, na hospedagem, a gente vai ter dor de cabeça para resolver, porque outras hospedagens não têm um suporte tão ágil, tão prestativo como a gente tem na Hosting. São poucas as hospedagens que têm um serviço tão bom assim. E agora a gente vai falar sobre um outro ponto, que é a velocidade. A velocidade é super importante e permite que o usuário ele consiga acessar o seu site de uma forma mais rápida e aumente as suas conversões. Então a velocidade é muito importante. Só que você tem que entender que a hospedagem ela não é o único ponto que influencia na velocidade. A velocidade de carregamento do site depende de vários fatores, como por exemplo a construção do site. Não adianta nada você colocar várias imagens pesadas, vários vídeos pesados, várias configurações mal otimizadas, que a hospedagem não vai fazer milagre, então o seu site ele vai ficar lento. Só que a hospedagem é um dos fatores que mais influencia na velocidade. O equilíbrio de várias coisas que a gente faz ali, várias boas práticas e otimizações,
e a hospedagem que influencia muito. E só para reforçar aqui, se você tiver uma hospedagem ruim em questão de velocidade, o seu site ele vai ficar travando para as pessoas que acessarem, ele não vai carregar, ele vai dar erro de conexão e ele pode até mesmo deixar o seu painel de edição lento, que é alguns erros que aparecem lá no Elementor, que você tenta editar e aí fica aparecendo um erro, o painel não carrega, então você nem consegue editar o seu site. Então é muito importante você ter uma boa hospedagem. E aqui na hospedagem da Hosting a gente tem uma boa qualidade de servidor que vai deixar o seu site rápido. Dentre as opções de hospedagens básicas e intermediárias, a Hosting é a que entrega a melhor qualidade de servidor em questão de velocidade. E se você seguir as boas práticas de construção ali do site, de gerenciamento de plugins, de otimização de imagem, de vídeo, você vai ter um site rápido. Se você combinar essas boas práticas com a hospedagem da Hosting, você vai conseguir ter um site com carregamento bem rápido. E se você fizer isso, isso vai te ajudar nas suas campanhas de anúncio, nas suas campanhas de divulgação, lançamentos, e entre outros tipos de estratégia, e isso vai trazer mais resultado para o seu negócio. Então é muito importante que a hospedagem que você escolha tenha uma boa configuração de servidor para otimizar a velocidade do seu site. E olha só, esses pontos aqui eram muito importantes, mas fica comigo até o final do vídeo que eu quero te passar algumas considerações também em relação à hospedagem da Hosting e outras hospedagens. Fica comigo até o final do vídeo para pegar todas as informações e tomar a decisão certa na hora de escolher a hospedagem para o seu site. Outro ponto aqui que eu preciso falar para você que é em relação à segurança. A segurança é muito importante, você tem que tomar muito cuidado com isso. E olha, tem muitos canais aqui que divulgam hospedagens que não têm um bom sistema de segurança. E isso pode colocar o seu site em risco. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não vou citar nomes, que pode ferir esses outros canais, mas você tem que tomar cuidado com isso, porque uma hospedagem com uma segurança ruim vai deixar o seu site vulnerável, você pode perder o seu site, você pode perder todas as configurações que você fez ali no site, pode perder dados de clientes, então é muito importante você cuidar disso. E olha só para você entender como funciona isso, essas hospedagens básicas e intermediárias, como por exemplo a Hosting, a HostGator, a KingHost, a LocalWeb, entre outras hospedagens, essas hospedagens, elas geralmente usam um modelo chamado hospedagem compartilhada. E nesse modelo de servidor, de hospedagem, a gente compartilha o servidor com outras pessoas. Então você tem a sua hospedagem aqui com o seu site e você vai ter outra pessoa com uma outra hospedagem aqui, outra pessoa com uma outra hospedagem ali e várias pessoas utilizando os mesmos recursos daquela máquina que está colocando a sua hospedagem no ar. Você não precisa se preocupar com a parte técnica, mas é só para você entender que você vai compartilhar recursos. Então, por exemplo, a velocidade daquele servidor, do seu computador. É como se você tivesse um computador com vários servidores dentro e cada pessoa tem acesso àquele servidor. Tá? É basicamente assim que funciona. E no cenário ideal, no cenário normal, as pessoas não têm acesso à sua hospedagem, tá? Não se preocupa. Você vai ter a sua hospedagem aqui com o seu site, com os seus e-mails, com os seus recursos. A outra pessoa vai ter a hospedagem lá com o site dela, com os e-mails dela. A outra pessoa vai ter a hospedagem dela. E ninguém compartilha informações. É totalmente seguro, você não precisa se preocupar com isso. Você nem sabe quem são essas outras pessoas. Cada um tem o seu próprio acesso, você tem a sua hospedagem aqui, ponto final, tá? Você não compartilha dados com ninguém, não. Só que, aí a gente tem um ponto importante. A hospedagem que está gerenciando isso, como por exemplo a Hosting, a HostGator, KingHost, a empresa que está gerenciando esse compartilhamento, ela precisa ter um sistema seguro para que não aconteça esse vazamento de dados, para que não aconteça vírus passando de uma hospedagem para outra e para que todas as hospedagens fiquem seguras. Só que tem hospedagens que não têm um bom sistema de segurança. E aí o que acontece é que se uma hospedagem pegar um vírus, alguma coisa do tipo, foi invadido, enfim, ter esses problemas de segurança, isso pode afetar a sua hospedagem e o seu site. Então tem muitos casos por aí de pessoas, de empresas que utilizaram um determinado serviço de hospedagem e que tiveram seu site invadido, que perderam o acesso do site, que o site saiu do ar, que pegou vírus e que não consegue resolver, que a empresa de hospedagem não fornece suporte para resolver. Então isso gera uma dor de cabeça absurda para você resolver esse problema. O cliente, a empresa, perde o site e não tem muito o que fazer. Então essa é uma situação complicada de se resolver e você tem que tomar cuidado porque, como eu disse, tem pessoas que divulgam essas hospedagens, não só aqui no YouTube, mas em cursos também, e isso pode acabar deixando o seu site vulnerável. Então você tem que ficar ligado nisso e tomar cuidado com esse tipo de situação. E no dia que isso acontecer com a Hosting, pode ter certeza que eu vou trazer isso aqui para o canal, porque eu sempre divulgo essa hospedagem aqui, né? Então é uma questão de ser transparente com você, mas isso nunca aconteceu
comigo, nos meus projetos, nos projetos dos meus clientes, utilizando a hosting, nunca aconteceu esse tipo de problema. Eu já conferi com outros profissionais também, outros colegas, e eles também me contaram que nunca tiveram esse tipo de problema. E das hospedagens compartilhadas, a hosting é a que tem o melhor sistema de segurança para evitar esse tipo de problema. Então, tô sendo bem transparente aqui com você, nunca tive esse tipo de problema de segurança com a hosting. E agora a gente vai para um outro tópico aqui, que são valores. Esse aqui é o último tópico, mas fica comigo até o final do vídeo, que tem uma informação bem importante que eu tenho que te passar. E se você tiver interesse em contratar a hosting, eu também quero te trazer algumas informações aqui. Então vamos lá. Sobre a questão de valores, não tem muita diferença em relação às outras hospedagens, tá? O valor que a gente tem aqui na hosting, a faixa de valores dos planos deles, é bem parecida com o que temos em outras plataformas, em outros serviços de hospedagem. Então, você não vai ter muita diferença aqui. A diferença que eu vejo aqui é pelos serviços que a hosting entrega, que é tudo isso que eu comentei com você, que é o painel de fácil configuração, velocidade, segurança, aquela opção que é muito boa de desativar plugins, que no dia a dia facilita demais. Por tudo isso que a hosting entrega, na minha visão, é uma das hospedagens que tem um melhor custo-benefício. E aqui você consegue contratar sem medo de ter dor de cabeça. Aqui na descrição você pode acessar o link oficial da hosting e você vai ver que você tem 30 dias de garantia para você adquirir a sua hospedagem, para você testar a ferramenta, para você testar o painel, para você criar o seu site utilizando os nossos templates, e você vai poder testar ali a velocidade do seu site, a segurança, tudo isso, e ter toda a experiência e 30 dias de garantia para você solicitar o reembolso se você achar que não faz sentido para o seu negócio. O que eu acho que é bem difícil de acontecer, porque você não vai ter motivos para cancelar essa hospedagem. Então clica aqui na descrição para você garantir esses 30 dias de garantia e para você realizar a sua contratação. E sobre a questão dos planos, eu recomendo o plano Business, porque aqui você tem bastante recursos para você criar o seu site, você ganha um domínio gratuito, que é o endereço do site para você utilizar no seu projeto, você ganha e-mails, e você vai ter armazenamento ali suficiente para criar o seu site com vários domínios, subdomínios. Você vai poder criar várias páginas ali e vai ter total liberdade para você criar o site do jeito que você quiser, utilizando o WordPress. Então, super recomendo esse plano de hospedagem aqui. Se você não puder fazer esse investimento nesse momento, você pode ir para o plano Premium, que também vai funcionar super bem para o seu projeto. Fica essa recomendação para você, recomendo um desses planos aqui, e você vai conseguir utilizar esses planos para criar landing pages, para lançamento, para infoproduto, para divulgação do seu serviço, para poder criar site empresarial e também blogs, caso você tenha interesse nesse tipo de site. Então, recomendo esses modelos aqui porque você vai ter toda a estrutura ali, toda a base, a infraestrutura necessária para você criar o seu site do jeito que você quiser. Então clica aqui na descrição para você realizar a sua assinatura, e se você quiser ver o passo a passo de como seguir com as primeiras configurações da hosting, clica nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela, que lá eu te mostro todo o passo a passo do que você precisa fazer, quais as suas primeiras configurações que você tem que fazer na hospedagem para você começar a criar o seu site. Clica nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.